A conexão matinal com Deus não é um ritual religioso vazio, é um relacionamento vivo que precisa ser nutrido diariamente. Quando Jesus andava na terra, Ele mesmo nos deu o exemplo de buscar o Pai antes de tudo. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus sentia necessidade de se conectar com o Pai antes de começar seu ministério diário, quanto mais nós. Esta conexão matinal é como calibrar a nossa bússola espiritual. Sem ela, podemos facilmente perder o rumo, tomar decisões baseadas apenas nas nossas emoções ou nas circunstâncias externas. Mas quando começamos o dia na presença de Deus, recebemos uma perspectiva celestial sobre as situações terrenas. Os Salmos, capítulo 5, versículo 3, declara: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há uma promessa linda aqui. Deus ouve a nossa voz matinal. Ele está esperando por esse momento de comunhão contigo. Não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de conexão. Mesmo que sejam apenas alguns minutos, quando são entregues sinceramente a Deus, esses momentos têm o poder de redirecionar o dia inteiro. A oração da manhã é como plantar sementes de fé que germinarão ao longo das horas seguintes. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento sagrado da manhã, vimos a Tua presença com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente Teu, que cada novo dia é uma demonstração da Tua misericórdia renovada. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que começamos os nossos dias sem Te buscar, pelas manhãs em que corremos para as nossas atividades, sem antes nos enchermos da Tua presença. Queremos mudar isso hoje e todos os dias que virão. Ajuda-nos a fazer desta conexão matinal contigo uma prioridade absoluta nas nossas vidas. Que nada seja mais importante do que este momento de comunhão contigo. Senhor, remove de nós toda preguiça espiritual, toda distração que nos afasta deste encontro sagrado. Desperta em nós uma fome genuína pela Tua presença, uma sede que só pode ser saciada na Tua comunhão. Que possamos dizer como o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pai, neste momento conectamo-nos contigo de forma intencional e decidida. Senhor Jesus, Tu és o caminho que nos liga ao Pai. Através de Ti, temos acesso direto ao trono da graça. Obrigado por seres a ponte que une o céu e a terra, o humano e o divino. Nesta manhã, caminhamos por essa ponte que és Tu, aproximando-nos confiantes do Pai. Espírito Santo, vem sobre nós agora mesmo. Enche cada espaço vazio dentro de nós, toca as áreas mais profundas do nosso ser. Que a Tua presença seja tão real que possamos senti-la de forma tangível. Ilumina a nossa mente para compreendermos a vontade de Deus para este dia. Dá-nos discernimento para reconhecermos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz acima de todas as outras vozes que tentarão nos distrair. Pai, declaramos que este dia pertence a Ti. Não é o nosso dia, é o Teu dia que Tu nos permites viver. Que cada hora seja vivida na consciência da Tua presença constante. Que cada decisão seja tomada sob a Tua orientação. Senhor, entregamos a Ti a nossa agenda deste dia. Tudo o que planeamos, tudo o que esperamos realizar, colocamos nas Tuas mãos. Se houver algo que não está de acordo com a Tua vontade, cancela, Senhor. Se houver encontros que não devemos ter, impede-os. Se houver palavras que não devemos falar, sela os nossos lábios. Mas se houver bênçãos que preparaste e que nem imaginamos, abre as portas, cria as oportunidades,
faz os caminhos. Confiamos que os teus planos são sempre melhores que os nossos. Isaías, capítulo 55, versículo 9 diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Rendemo-nos aos teus planos superiores. Pai, pedimos que a tua vontade seja feita em cada área das nossas vidas hoje. Na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, que em tudo busquemos fazer o que te agrada. Senhor, derrama sobre nós a tua paz nesta manhã, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e mentes. Há tanta agitação no mundo, tanta ansiedade querendo invadir os nossos pensamentos. Mas tu prometes paz aos que confiam em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3 declara: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Firmamos o nosso propósito em ti nesta manhã. Escolhemos confiar em ti acima de todas as circunstâncias. Acalma os nossos corações ansiosos, aquieta os pensamentos acelerados, traz serenidade às nossas emoções. Que possamos enfrentar este dia com a tranquilidade de quem sabe que está sob o teu cuidado. Senhor, fortalece-nos com o teu poder. Sabemos que as nossas forças são limitadas, que sozinhos somos fracos, mas a tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Cremos nesta palavra hoje. Pai Celestial, protege-nos neste dia de todo mal. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus. Coloca ao nosso redor a tua armadura espiritual. O capacete da salvação proteja a nossa mente de pensamentos destrutivos. A couraça da justiça guarde o nosso coração de sentimentos nocivos. O cinturão da verdade nos mantenha firmes na tua palavra. As sandálias do Evangelho da Paz dirijam os nossos passos. O escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito, que é a tua palavra, nos dê vitória sobre toda tentação. Senhor, afasta de nós todo perigo, todo acidente, toda armadilha do inimigo. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Salmos 91, versículos 11 e 12 prometem: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Cremos nesta proteção angelical sobre as nossas vidas hoje. Guarda também as nossas famílias, Senhor. Senhor, abençoa os nossos lares nesta manhã. Que a tua presença habite em cada cômodo das nossas casas. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz aproximação. Fortalece os laços familiares. Ensina-nos a nos amarmos como tu nos amas. Protege os nossos cônjuges, guarda os nossos filhos, cuida dos nossos pais. Que cada membro da nossa família experimente o teu amor hoje de forma especial. Senhor, abençoa o nosso trabalho ou os nossos estudos neste dia. Que sejamos produtivos, criativos, eficientes. Dá-nos favor diante de chefes, colegas, professores, clientes. Que o nosso trabalho seja feito com excelência, como se estivéssemos a servir-te diretamente. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ajuda-nos a viver esta verdade hoje. Que o nosso testemunho no ambiente de trabalho ou estudo glorifique o teu nome. Abre portas de oportunidades para compartilharmos o teu amor com outros. Pai, pedimos provisão para este dia e para todos os dias. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê.
Confiamos que não nos faltará o necessário, porque tu cuidas de nós. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Escolhemos buscar-te em primeiro lugar hoje, confiando que tu suprirás todas as nossas necessidades. Onde há falta financeira, envia provisão. Onde há dívidas, envia soluções. Onde há dificuldades materiais, envia recursos. Ensina-nos a administrar bem o que nos confias, a sermos generosos com os que têm menos, a confiarmos sempre na tua fidelidade. Senhor, derrama saúde sobre os nossos corpos nesta manhã. Toca com poder cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso organismo. Onde a doença traz cura, onde a dor traz alívio, onde a fraqueza traz vigor. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Cremos no teu poder restaurador hoje. Senhor, purifica os nossos corações nesta manhã. Mostra-nos se há algum pecado escondido que precisa ser confessado. Revela áreas da nossa vida que precisam de transformação. Dá-nos coragem para abandonar tudo o que nos separa de ti. Cria em nós um coração limpo, renova em nós um espírito inabalável. Que possamos viver este dia em santidade, fugindo de toda a aparência do mal. Enche-nos com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que estas virtudes se manifestem nas nossas atitudes ao longo do dia. Pai, pedimos que uses as nossas vidas hoje para abençoar outras pessoas. Faz de nós instrumentos da tua graça. Mostra-nos quem precisa de uma palavra de encorajamento, de um gesto de bondade, de uma oração. Dá-nos sensibilidade para percebermos as necessidades ao nosso redor. Que não sejamos cristãos egoístas, preocupados apenas com as nossas próprias bênçãos, mas que sejamos canais de bênção para outros. Usa as nossas mãos para servir, a nossa boca para edificar, o nosso coração para amar. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé neste dia. Ajuda-nos a crer nas tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Dá-nos esta certeza, esta convicção inabalável, que possamos declarar com confiança: se Deus disse, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai cumprir. Fortalece a nossa fé através da meditação na tua palavra. Fala aos nossos corações ao longo do dia, através das Escrituras. Que versículos bíblicos venham à nossa memória nos momentos em que precisarmos de direção ou encorajamento. Pai, pedimos alegria para este dia. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que possamos celebrar a vida, agradecer pelas pequenas coisas, encontrar motivos para sorrir mesmo em meio aos desafios. Ensina-nos a viver com gratidão, reconhecendo que cada dia é um presente teu, que o louvor esteja nos nossos lábios continuamente. Senhor, santifica as nossas conversas neste dia. Guarda a nossa boca de palavras que não edificam, que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra torpe, nenhuma fofoca, nenhuma mentira, nenhuma queixa desnecessária. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, transmitindo sempre graça. Dá-nos sabedoria para sabermos quando falar e quando calar. Que possamos falar a verdade em amor, confrontar quando necessário, mas sempre com mansidão, encorajar os desanimados, consolar os aflitos. Senhor, pedimos paciência para este dia. Sabemos que enfrentaremos situações que testarão a nossa paciência.
trânsito, filas, pessoas difíceis, atrasos imprevistos. Ajuda-nos a manter a calma em todas estas situações. Que possamos responder com serenidade ao invés de reagir com irritação. Lembra-nos de que a paciência é fruto do Espírito Santo em nós. Pai Celestial, pedimos humildade para este dia. Livra-nos do orgulho, da arrogância, da autossuficiência. Ajuda-nos a reconhecer que dependemos totalmente de Ti. Provérbios capítulo 16, versículo 18 adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Guarda-nos de toda soberba. Ensina-nos a sermos humildes como Jesus foi humilde, que possamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Dá-nos um coração servo, disposto a ajudar, sem esperar reconhecimento. Senhor, enche-nos com o Teu amor nesta manhã. Não apenas para que nos sintamos amados por Ti, mas para que amemos os outros como Tu nos amas. 1 Coríntios capítulo 13 nos ensina que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Que este amor se manifeste em nós hoje. Ajuda-nos a amar até os que nos fazem mal, a perdoar os que nos ofendem, a abençoar os que nos amaldiçoam. Senhor, pedimos que nos guardes de toda tentação neste dia. Conheces as nossas fraquezas, sabes onde somos mais vulneráveis. Fortalece-nos nas áreas onde o inimigo costuma nos atacar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 promete: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Cremos que darás livramento em cada tentação que enfrentarmos hoje. Dá-nos força para dizer não ao pecado, e sim à santidade. Pai, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Os amigos, os vizinhos, os colegas, todos com quem interagirmos. Que sejamos sal e luz em cada relacionamento. Que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes. Ajuda-nos a construir pontes ao invés de muros. Onde há relacionamentos quebrados, traz restauração. Dá-nos coragem para pedir perdão quando erramos e graça para perdoar quando somos feridos. Senhor Jesus, pedimos que nos enchas com esperança neste dia. Mesmo que estejamos a passar por dificuldades, que a esperança em Ti nunca se apague. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que esta esperança nos sustente hoje. Lembra-nos de que as provações são temporárias, mas a Tua fidelidade é eterna. Que possamos olhar para além das circunstâncias presentes e ver o futuro glorioso que preparaste para nós. Pai, pedimos criatividade e inovação para os desafios deste dia. Dá-nos ideias novas, soluções criativas, perspectivas diferentes. Tu és o Deus Criador e colocaste em nós uma centelha da Tua criatividade. Ativa esta criatividade hoje. Ajuda-nos a pensar fora da caixa, a encontrar caminhos onde parecem não existir, que possamos ser inovadores no que fazemos, sempre buscando excelência. Senhor, pedimos que nos dês um coração grato nesta manhã, que possamos começar este dia contando as nossas bênçãos ao invés de enumerar os nossos problemas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ajuda-nos a dar graças em todas as circunstâncias hoje. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo alimento, pela habitação.
Obrigado pelas bênçãos óbvias e pelas que nem percebemos. Obrigado pelos desafios que nos fazem crescer, pelas provações que fortalecem a nossa fé. Obrigado porque em tudo Tu estás a trabalhar para o nosso bem. Pai, pedimos que nos uses hoje para fazer diferença no mundo. Que não vivamos apenas para nós mesmos, mas para a Tua glória. Que o nosso testemunho leve outros a Te conhecerem. Que as nossas ações reflitam o Teu caráter. Faz de nós embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Senhor, pedimos que nos dês coragem para enfrentar os desafios deste dia. Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta promessa é para nós hoje. Não precisamos temer porque Tu estás conosco. Dá-nos ousadia para fazermos o que é certo mesmo quando é difícil. Coragem para defendermos a nossa fé, para tomarmos decisões baseadas nos Teus princípios, mesmo que sejam impopulares. Força para perseverarmos mesmo quando queremos desistir. Pai, abençoa o nosso testemunho neste dia. Que as nossas vidas preguem um sermão mais eloquente do que as nossas palavras. Que a nossa integridade seja inabalável. Que a nossa honestidade seja inquestionável. Que o nosso caráter seja irrepreensível. Ajuda-nos a vivermos de tal maneira que outros queiram conhecer o Deus a quem servimos. Que não sejamos pedras de tropeço, mas sim pontes que levam as pessoas a Ti. Senhor Jesus, pedimos que este dia seja marcado pela Tua presença constante. Que em cada momento, em cada atividade, em cada conversa, possamos estar conscientes de que Tu estás conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20 promete: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que esta realidade seja viva em nós hoje. Não queremos viver este dia separados de Ti. Queremos caminhar de mãos dadas contigo em cada passo. Queremos ouvir a Tua voz, nos guiando em cada decisão. Queremos sentir o Teu abraço, nos consolando em cada dificuldade. Pai, pedimos que nos ajudes a viver este dia com propósito, que não desperdicemos o tempo que nos deste. Efésios capítulo 5, versículo 16, nos exorta a remir o tempo, porque os dias são maus. Ajuda-nos a usar bem cada hora, cada minuto, que possamos investir o nosso tempo em coisas que têm valor eterno. Livra-nos da procrastinação, da preguiça, do desperdício de tempo em coisas fúteis. Senhor, concluímos esta conexão matinal contigo, entregando completamente este dia nas Tuas mãos. Confiamos que Tu vais nos guiar, proteger, abençoar e usar. Declaramos que este dia pertence a Ti e será vivido para a Tua glória. Que tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, seja feito em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Cobre-nos com o Teu sangue precioso, enche-nos com o Teu Espírito Santo, guia-nos com a Tua palavra. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em cada momento, reconhecer a Tua bondade em cada detalhe, agradecer pela Tua fidelidade em cada circunstância. Vai conosco agora, Senhor, enquanto saímos para enfrentar este novo dia. Que a Tua presença seja a nossa força, a Tua sabedoria seja o nosso guia, o Teu amor seja a nossa motivação. Entregamos este dia a Ti com fé e expectativa, sabendo que Tu farás muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Pai amado, continuamos na Tua presença, porque há tanto mais que queremos entregar-te nesta manhã. Senhor, pedimos que nos dês olhos espirituais para vermos as oportunidades que colocas no nosso caminho hoje. Muitas vezes, passamos ao lado de bênçãos, porque não estamos atentos. Abre os nossos olhos para vermos onde Tu estás a trabalhar e como podemos cooperar contigo. Que possamos ser sensíveis aos Teus movimentos ao longo do dia. Dá-nos ouvidos
para ouvirmos os sussurros do Teu Espírito. Há pessoas que cruzarão o nosso caminho hoje que precisam de uma palavra de encorajamento, de um sorriso, de uma oração. Mostra-nos quem são essas pessoas. Não permitas que estejamos tão ocupados com as nossas próprias agendas que percamos as oportunidades divinas que preparaste. Senhor, santifica o nosso uso da tecnologia neste dia. Que as redes sociais, os telemóveis, a internet sejam ferramentas para o bem e não para o mal. Guarda-nos de conteúdos que contaminam a mente e o coração. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver este dia com intencionalidade. Que cada ação seja deliberada, cada palavra seja pensada, cada decisão seja consciente. Livra-nos de vivermos no piloto automático, apenas reagindo às circunstâncias. Queremos viver com propósito, sabendo que cada dia é uma oportunidade única que não voltará. Ajuda-nos a fazermos escolhas que honrem a Ti e edifiquem o Teu reino. Pai, pedimos discernimento espiritual para este dia. Que possamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Nem tudo o que parece bom é de Deus. Dá-nos sabedoria para testarmos os espíritos, para examinarmos todas as coisas e retermos o que é bom. Que não sejamos enganados por falsas doutrinas, falsos mestres ou falsas promessas. Mantém-nos firmados na verdade da Tua palavra. Senhor, pedimos que nos guardes de todo acidente neste dia. Protege-nos no trânsito, no trabalho, em casa, onde quer que estejamos. Envia os Teus anjos para nos cercarem. Pai Celestial, pedimos que nos dês um espírito de contentamento neste dia. Vivemos numa sociedade que constantemente nos diz que precisamos de mais, que não somos suficientes, que a felicidade está em ter mais posses. Mas Tu nos ensinas que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ajuda-nos a estarmos satisfeitos com o que temos, agradecidos pelo que somos, confiantes em que Tu supres todas as nossas necessidades. Livra-nos da inveja, da cobiça, da comparação com outros, que possamos celebrar as bênçãos dos outros sem sentir que isso diminui as nossas. Senhor, pedimos que nos dês compaixão pelos perdidos neste dia. Há tantas pessoas ao nosso redor que não Te conhecem, que vivem sem esperança, sem propósito, sem salvação. Quebra o nosso coração com o que quebra o Teu. Dá-nos ousadia para compartilharmos o Evangelho quando surgir a oportunidade. Usa-nos como Teus instrumentos para alcançar os perdidos. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a perdoar hoje. Se há alguém que nos magoou, que nos ofendeu, que nos prejudicou, ajuda-nos a perdoar de coração. Sabemos que guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. O perdão liberta-nos mais do que liberta o ofensor. Dá-nos graça para perdoarmos como Tu nos perdoaste. Ajuda-nos a lembrar que todos pecamos e carecemos da Tua glória. Se precisarmos pedir perdão a alguém, dá-nos humildade para o fazermos. Pai, pedimos que nos dês resistência para completarmos todas as tarefas deste dia, que não desanimemos no meio do caminho. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fortalece-nos para perseverarmos até o fim. Quando a fadiga vier, renova as nossas forças. Quando a desmotivação bater a porta, lembra-nos do propósito maior, que possamos terminar bem tudo o que começamos hoje. Senhor, pedimos que nos dês sabedoria financeira neste dia. Ajuda-nos a tomarmos decisões sábias com o dinheiro que nos confias, que sejamos bons administradores dos recursos que passam pelas nossas mãos. Livra-nos de gastos impulsivos, de dívidas desnecessárias, de má gestão,
Ensina-nos a dar o dízimo fielmente, a ofertar generosamente, a poupar sabiamente. Que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor. Abre portas de prosperidade onde tu vês que temos maturidade para lidar com ela. Pai, abençoa os nossos líderes espirituais neste dia. Os pastores, os líderes de célula, os missionários, todos aqueles que nos guiam espiritualmente. Fortalece-os, encoraja-os, protege-os. Dá-lhes sabedoria para pastorearem o teu rebanho. Guarda-os de desânimo, de ataques espirituais, de tentações. Que sejam fiéis à tua palavra e ao teu chamado. Ajuda-nos a sermos ovelhas submissas, que honram e apoiam os seus líderes. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a vivermos este dia sem ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 dizem: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entregamos a Ti cada preocupação, cada medo, cada inquietação. Escolhemos confiar em Ti ao invés de nos preocuparmos. Quando a ansiedade tentar nos dominar hoje, lembra-nos de que Tu tens o controlo de todas as coisas. Pai, pedimos que nos deis alegria contagiante neste dia. Que o gozo do Senhor transborde de nós, de tal maneira que outros queiram saber a razão da nossa alegria. Que possamos ser testemunhas vivas de que servir a Deus traz verdadeira satisfação. Mesmo se as circunstâncias não forem ideais, que possamos alegrar-nos sempre no Senhor. Enche os nossos corações com cânticos de louvor. Senhor, pedimos que nos guardes de todo tipo de acidente ou tragédia neste dia. Protege-nos de acidentes de viação, de quedas, de ferimentos, de qualquer tipo de perigo físico. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Salmos 91 é a nossa confissão de fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Confiamos na tua proteção hoje. Pai, pedimos que nos dê sensibilidade espiritual para percebermos quando o inimigo está a tentar nos atacar. Que possamos reconhecer as suas estratégias e resistir-lhe firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, adverte: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mantém-nos alertas e vigilantes hoje, que não sejamos presas fáceis do inimigo, mas sim guerreiros vitoriosos em Cristo. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a administrar bem o nosso tempo hoje. Ensina-nos a redimir o tempo, porque os dias são maus. Ajuda-nos a priorizar o que é realmente importante. Livra-nos de desperdiçarmos horas em coisas que não têm valor eterno. Dá-nos disciplina para cumprirmos os nossos compromissos, pontualidade para honrarmos os nossos horários, organização para sermos eficientes. Que possamos dizer ao final do dia que usamos bem o tempo que nos deste. Pai, pedimos que nos dês um coração missionário neste dia. Que possamos ver o nosso ambiente de trabalho, a nossa escola, o nosso bairro como campos missionários. Ajuda-nos a compartilharmos o teu amor, não apenas com palavras, mas principalmente com ações. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Usa-nos para plantar sementes do Evangelho em corações sedentos. Dá-nos oportunidades para falarmos da nossa fé e coragem para aproveitarmos essas oportunidades. Que pelo menos uma pessoa seja impactada pelo nosso testemunho hoje. Senhor, pedimos que nos dês um espírito ensinável neste dia. Que estejamos abertos para aprendermos com cada situação, com cada pessoa, com cada experiência.
Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz: Instrui o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Queremos continuar crescendo, aprendendo, amadurecendo. Livra-nos da arrogância de pensar que já sabemos tudo. Dá-nos humildade para recebermos correção, para admitirmos quando estamos errados, para mudarmos quando necessário. Pai, pedimos que nos guardes de toda forma de orgulho neste dia. O orgulho é um pecado que tu odeias. Ele foi o que causou a queda de Lúcifer. Guarda-nos de nos exaltarmos, de buscarmos glória para nós mesmos, de pensarmos que somos melhores que outros. Lembra-nos de que tudo o que temos e somos vem de ti. Sem ti, nada somos. Que toda a glória seja dada a ti hoje e sempre. Senhor Jesus, pedimos que nos dês autoridade espiritual neste dia. Ajuda-nos a exercermos a autoridade que nos deste sobre o inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Que possamos andar nesta autoridade hoje. Quando o inimigo tentar nos atacar, que possamos resistir-lhe em nome de Jesus, que possamos libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar demônios. Usa-nos poderosamente no teu reino hoje. Pai, pedimos que nos dês favor sobrenatural neste dia. Favor com Deus e favor com os homens. Que portas se abram diante de nós, que pessoas influentes nos notem, que oportunidades surjam. Não por mérito nosso, mas pela tua graça. Que este favor não seja para nossa própria promoção, mas para a expansão do teu reino. Que possamos usar toda a influência que nos deres para glorificar o teu nome. Senhor, pedimos que nos dês clareza mental para este dia. Que a nossa mente esteja afiada, focada, produtiva. Livra-nos de confusão mental, de esquecimentos, de falta de concentração. Ajuda-nos a pensarmos com clareza, a tomarmos decisões sábias, a resolvermos problemas eficientemente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que tenhamos uma mente sã hoje. Pai, pedimos que nos dês força física para este dia, que o nosso corpo responda bem às exigências do dia. Onde há cansaço traz energia, onde a dor traz cura, onde a fraqueza traz vigor. Isaías capítulo 40, versículo 31 promete: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovamos as nossas forças em ti agora. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre toda a tentação neste dia. Conheces as áreas onde somos mais vulneráveis. Fortalece-nos precisamente nesses pontos fracos, que quando a tentação vier, possamos lembrar-nos da tua palavra que diz: Fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Mostra-nos sempre a porta de escape. Dá-nos força para escolhermos a santidade ao invés do pecado. Pai, pedimos que nos deis um coração generoso neste dia. Ajuda-nos a darmos livremente como tu nos deste. Que possamos ser generosos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa atenção. Atos capítulo 20, versículo 35 diz: Mais bem-aventurado é dar que receber. Que possamos experimentar esta bem-aventurança hoje. Mostra-nos oportunidades para sermos bênção na vida de alguém. Usa-nos como canais da tua provisão. Senhor, pedimos que nos dês uma visão eterna neste dia. Ajuda-nos a vermos além do temporal, a focarmos no eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais,
e as que se não veem são eternas. Que possamos viver hoje com a eternidade em mente. Que as nossas decisões sejam influenciadas não apenas pelo que é conveniente agora, mas pelo que terá valor eterno. Pai, pedimos que nos dês ousadia para vivermos a nossa fé publicamente neste dia. Livra-nos do medo do que os outros vão pensar. Romanos capítulo 1, versículo 16 declara: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que não tenhamos vergonha de sermos identificados como teus seguidores. Dá-nos coragem para vivermos de acordo com os teus princípios, mesmo quando isso nos torna diferentes. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre o desânimo neste dia. Quando as coisas não correrem como planeamos, quando enfrentarmos oposição, quando os resultados demorarem a aparecer, ajuda-nos a não desanimarmos. Lembra-nos de que tu estás no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que possamos perseverar com alegria, sabendo que a nossa recompensa está garantida. Pai, pedimos que nos dês sabedoria para lidarmos com conflitos neste dia. Se houver desentendimentos, dá-nos palavras sábias. Se houver tensões, dá-nos atitudes pacificadoras. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que sejamos construtores de pontes e não de muros. Ajuda-nos a buscarmos sempre a paz, sem comprometer a verdade. Dá-nos sabedoria para sabermos quando confrontar e quando deixar passar. Senhor, pedimos que nos dês um coração adorador neste dia. Que o louvor esteja constantemente nos nossos lábios, que possamos adorar-te não apenas com cânticos, mas com toda a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que toda a nossa vida seja um ato de adoração hoje. Pai, pedimos que nos dês compaixão pelos necessitados neste dia. Abre os nossos olhos para vermos as necessidades ao nosso redor. Ajuda-nos a não passarmos indiferentes diante do sofrimento alheio. Dá-nos um coração que se compadece e mãos que se estendem para ajudar. Que possamos ser as tuas mãos e os teus pés neste mundo. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, nos desafia: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que a nossa fé se manifeste em ações práticas hoje. Senhor Jesus, pedimos que nos dês testemunho irrepreensível neste dia. Que a nossa conduta seja de tal maneira que ninguém possa legitimamente acusar-nos de mal. Que a nossa honestidade seja inquestionável, a nossa integridade seja sólida, o nosso caráter seja exemplar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16 diz: Tendo boa consciência, para que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Que vivamos de tal maneira hoje que glorifiquemos o teu nome. Pai, pedimos que nos dês descanso de qualidade esta noite, que possamos dormir bem, recuperar as energias, acordar renovados amanhã. Guarda os nossos sonhos, afasta pesadelos, dá-nos sono reparador. Salmos 127, versículo 2 diz: Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Confiamos que tu cuidas de nós também durante o sono. Prepara-nos hoje para um descanso abençoado esta noite. Senhor, pedimos que nos des fome pela tua palavra neste dia. Que possamos meditar nas Escrituras, que a tua palavra habite ricamente em nós. Jeremias, capítulo 15, versículo 16 diz: Achadas as tuas palavras, logo as comi.
As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Que tenhamos este mesmo apetite pela tua palavra hoje. Fala conosco através das Escrituras. Revela-nos verdades novas, lembra-nos de promessas antigas, corrige-nos onde precisamos de correção. Pai, pedimos que nos dês unidade com outros crentes neste dia, que possamos viver em harmonia com os nossos irmãos em Cristo. João capítulo 17, versículo 21, registra a tua oração, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Que esta unidade se manifeste hoje. Ajuda-nos a suportarmos uns aos outros em amor, a perdoarmos rapidamente, a edificarmos mutuamente. Senhor Jesus, pedimos que nos dês revelação do teu amor neste dia. Que possamos experimentar de forma fresca e profunda o quanto tu nos amas. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19 dizem: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Queremos conhecer este amor que excede todo entendimento. Enche-nos com ele hoje. Que este amor nos transforme, nos motive, nos capacite. Pai, pedimos que nos deis expectativa de milagres neste dia. Que possamos esperar que tu faças coisas extraordinárias. Aumenta a nossa fé para crermos em impossíveis. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: tudo é possível ao que crê. Escolhemos crer hoje. Cremos que tu podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Surpreende-nos com a tua bondade hoje. Pai amado, continuamos nesta comunhão preciosa contigo, porque o nosso coração transborda de gratidão e ainda há tanto que queremos entregar-te. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para reconhecermos as tuas bênçãos disfarçadas neste dia. Nem sempre as bênçãos vêm embrulhadas da maneira que esperamos. Às vezes tu nos abençoas através de um não, através de um atraso, através de um desvio de rota. Ajuda-nos a confiarmos que tu sabes o que é melhor para nós mesmo quando não compreendemos os teus caminhos. Romanos capítulo 8, versículo 28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cremos nesta verdade hoje. Mesmo que algo pareça negativo no momento, confiamos que tu estás a trabalhar todas as coisas para o nosso bem. Dá-nos olhos para vermos além das aparências, para reconhecermos a tua mão mesmo nas situações difíceis. Que possamos dizer com Jó: ele, porém, sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Senhor Jesus, pedimos que nos dês um espírito de intercessão neste dia, que possamos ser guerreiros de oração, levantando outros diante do teu trono. Há tantas pessoas que precisam das nossas orações, familiares que ainda não te conhecem, amigos que estão a passar por dificuldades, irmãos que estão desviados, autoridades que precisam de sabedoria. Usa-nos como intercessores hoje. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 nos exorta: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Que sejamos fiéis neste ministério de intercessão. Coloca no nosso coração as pessoas por quem devemos orar hoje. Dá-nos persistência para continuarmos orando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Pai, pedimos que nos dês vitória sobre toda forma de medo neste dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 declara: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Expulsa todo o medo do nosso coração. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do futuro, medo da opinião alheia.
Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para administrarmos bem as nossas emoções neste dia. Ajuda-nos a não sermos dominados pelos nossos sentimentos. Que possamos sentir as emoções sem sermos controlados por elas. Quando vier a irritação, dá-nos autocontrolo. Quando vier a tristeza, dá-nos esperança. Quando vier a ansiedade, dá-nos paz. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ajuda-nos a termos domínio próprio sobre as nossas emoções hoje. Pai, pedimos que nos dê sensibilidade para com o Espírito Santo neste dia. Que possamos reconhecer quando Ele está a falar conosco, quando está a nos guiar, quando está a nos advertir. Ajuda-nos a não entristecer o Espírito Santo através de pecados, nem a apagar o Espírito Santo através da desobediência. Que possamos andar em sintonia com Ele ao longo de todo o dia. Que Ele seja o nosso guia constante, o nosso consolador presente, o nosso capacitador poderoso. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre toda forma de vício neste dia. Se há algum vício controlando a nossa vida, quebra essas correntes agora. João capítulo 8, versículo 36 promete: se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Declaramos liberdade sobre as nossas vidas hoje. Liberdade de vícios químicos, de vícios comportamentais, de vícios emocionais. Tu vieste para nos dar vida em abundância, não uma vida de escravidão. Ajuda-nos a caminharmos em liberdade hoje. Pai, pedimos que nos dês um coração que busca a santidade neste dia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: sede santos porque eu sou santo. Queremos refletir o Teu caráter santo nas nossas vidas. Mostra-nos áreas onde precisamos de santificação. Dá-nos força para abandonarmos tudo o que não Te agrada. Purifica-nos de toda impureza. Consagra-nos completamente para Ti. Que possamos viver este dia de maneira que Te honre em tudo. Senhor, pedimos que nos dês sabedoria para lidarmos com as críticas neste dia. Se recebermos críticas construtivas, dá-nos humildade para as recebermos e aprendermos com elas. Se recebermos críticas destrutivas, dá-nos maturidade para não as levarmos para o coração. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz: o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Ajuda-nos a amar a disciplina, a estarmos abertos para crescermos através das correções, mas também nos ajuda a não sermos abalados por opiniões que não têm fundamento. Pai, pedimos que nos dês alegria nas pequenas coisas neste dia. Ajuda-nos a celebrarmos as pequenas vitórias, a agradecer pelas pequenas bênçãos, a encontrar beleza nos detalhes simples. Um sorriso de uma criança, um pôr do sol colorido, uma refeição saborosa, uma conversa agradável. Que possamos notar e agradecer por estas pequenas graças ao longo do dia. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre o orgulho espiritual neste dia. Guarda-nos de nos acharmos superiores aos outros, por conhecermos mais da Bíblia, por orarmos mais, por servirmos mais. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 adverte: o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Que o nosso conhecimento seja sempre temperado com amor e humildade. Lembra-nos de que tudo o que temos é graça, não mérito. Pai, pedimos que nos dês um coração grato mesmo nas dificuldades deste dia. Ajuda-nos a agradecer não apenas quando tudo corre bem, mas também quando enfrentamos desafios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 ordena: em tudo dai graças. Não diz por tudo, mas em tudo. Mesmo nas situações difíceis, há algo pelo qual podemos agradecer. Ajuda-nos a encontrar motivos de gratidão em cada circunstância. Que a gratidão seja a nossa atitude predominante hoje.
Senhor, pedimos que nos dês coragem para testemunharmos da nossa fé neste dia, que não tenhamos medo nem vergonha de falarmos de Ti. Marcos, capítulo 8, versículo 38, adverte: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não queremos que te envergonhes de nós, Senhor. Ajuda-nos a confessarmos-te abertamente diante dos homens. Dá-nos palavras sábias, oportunidades certas, ousadia santa. Pai, pedimos que nos dês vitória sobre a procrastinação neste dia. Ajuda-nos a fazermos hoje o que precisa ser feito hoje. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, nos exortam através do exemplo da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Dá-nos diligência, disciplina, responsabilidade. Senhor Jesus, pedimos que nos dês um coração que busca a excelência neste dia. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Que possamos fazer tudo com excelência hoje, não para impressionar pessoas, mas para honrar-te. Quer seja um trabalho grande ou pequeno, visível ou oculto, que seja feito com o melhor das nossas capacidades. Ajuda-nos a sermos profissionais exemplares, estudantes dedicados, pais presentes, amigos leais. Pai, pedimos que nos dês vitória sobre a impaciência neste dia. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, onde tudo precisa ser rápido. Mas Tu, muitas vezes, trabalhas lentamente no Teu tempo perfeito. Ajuda-nos a esperarmos pacientemente pelos Teus tempos. Isaías, capítulo 40, versículo 31 promete: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que possamos esperar em Ti com paciência e fé hoje. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para usarmos bem as redes sociais neste dia. Que não desperdicemos horas em conteúdo fútil, que não sejamos viciados em curtidas e aprovação online. Que não comparemos as nossas vidas com as vidas editadas que outros mostram. Ajuda-nos a usarmos estas plataformas de forma saudável e produtiva. Que possamos ser luz também no mundo digital. Pai, pedimos que nos dês um coração que ama a igreja neste dia. Ajuda-nos a não sermos cristãos isolados, mas membros ativos do corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que sejamos fiéis à congregação, que apoiemos a igreja local, que nos envolvamos no serviço. Usa-nos para edificarmos o corpo de Cristo hoje. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre a comparação neste dia. Ajuda-nos a não compararmos a nossa vida, o nosso sucesso, as nossas bênçãos com as dos outros. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, adverte que os que se comparam entre si são insensatos. Cada um de nós tem uma jornada única, um chamado específico, um tempo próprio. Ajuda-nos a corrermos a nossa própria corrida sem olhar para a pista ao lado. Que possamos celebrar as vitórias dos outros sem inveja e aceitar as nossas próprias estações sem ressentimento. Pai, pedimos que nos deis um coração que valoriza os relacionamentos neste dia, que não estejamos tão ocupados com tarefas que negligenciemos as pessoas. Ajuda-nos a investir tempo de qualidade nos nossos relacionamentos, que possamos ouvir com atenção, conversar com profundidade, estar presente de verdade. Lembra-nos de que ao final da vida, o que importará são os relacionamentos que construímos, não as conquistas que acumulamos. Senhor,
pedimos que nos dê sabedoria para lidarmos com as finanças neste dia. Ajuda-nos a sermos sábios com o dinheiro, generosos com os necessitados, fiéis com o dízimo. Lucas, capítulo 16, versículo 10 diz: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Que sejamos fiéis administradores dos recursos que nos confias. Abre portas de provisão onde há necessidade. Fecha portas de gastos desnecessários. Ensina-nos a vivermos dentro das nossas possibilidades, a pouparmos com sabedoria, a investirmos no Teu reino. Pai, pedimos que nos dês vitória sobre a amargura neste dia. Se há mágoas guardadas no nosso coração, ajuda-nos a soltá-las. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, adverte: Atentai diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não queremos carregar amargura. Ajuda-nos a perdoarmos completamente, a soltarmos as ofensas, a seguirmos em frente. Senhor, pedimos que nos dês vitória sobre a preguiça neste dia. Provérbios capítulo 6, versículo 9 e 10. Pergunta: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Ajuda-nos a sermos diligentes, proativos, trabalhadores. Que não adiemos responsabilidades, nem fujamos de tarefas difíceis. Dá-nos energia e motivação para cumprirmos tudo o que precisamos fazer hoje. Pai, pedimos que nos dês um coração que busca a Tua presença continuamente neste dia. Que não nos contentemos apenas com esta oração matinal, mas que busquemos comunhão contigo ao longo de todo o dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos exorta: orai sem cessar. Que possamos viver em constante atitude de oração, conversando contigo em cada momento, consultando-te em cada decisão, agradecendo-te em cada situação. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre o descontentamento neste dia. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ensina-nos este segredo do contentamento. Ajuda-nos a estarmos satisfeitos com o que temos enquanto trabalhamos pelo que desejamos. Livra-nos da mentalidade de que seremos felizes quando conseguirmos aquilo ou chegarmos àquele lugar. Ajuda-nos a sermos felizes agora, no presente, com o que já temos. Pai, pedimos que nos deis sabedoria para educarmos bem os nossos filhos neste dia. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ajuda-nos a sermos pais presentes, pacientes, amorosos, mas também firmes. Dá-nos sabedoria para disciplinar com amor, para ensinar com exemplo, para guiar com oração. Senhor, pedimos que nos dês vitória sobre a ansiedade com o futuro neste dia. Mateus capítulo 6, versículo 34 nos ensina: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ajuda-nos a vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu cuidas do nosso futuro. Quando pensamentos ansiosos sobre o amanhã invadirem a nossa mente hoje, traz-nos de volta ao presente. Ajuda-nos a focarem nas responsabilidades de hoje, sem nos preocuparmos com os problemas de amanhã. Pai, pedimos que nos dês um coração perdoador neste dia. Se alguém nos ofender hoje, ajuda-nos a perdoarmos rapidamente.
Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 deixa claro: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que não guardemos rancor, nem alimentemos ressentimentos. Ajuda-nos a perdoarmos como tu nos perdoas. Senhor Jesus, pedimos que nos dês vitória sobre toda forma de tentação sexual neste dia. Vivemos numa cultura hipersexualizada, onde a pureza é ridicularizada. Mas tu nos chamas para a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Guarda os nossos olhos de conteúdos impuros, a nossa mente de pensamentos lascivos, o nosso corpo de práticas imorais. Dá-nos força para fugirmos da imoralidade sexual em todas as suas formas. Pai, pedimos que nos dê sabedoria para investirmos bem o nosso tempo neste dia. Efésios capítulo 5, versículo 16. Nos exorta a remir o tempo, porque os dias são maus. Ajuda-nos a não desperdiçarmos tempo em coisas que não têm valor eterno. Que possamos usar bem cada hora, sendo produtivos, mas também sabendo descansar quando necessário. Ensina-nos o equilíbrio entre trabalho e descanso, entre produtividade e lazer. Senhor, pedimos que nos dês um coração que se alegra com a verdade neste dia. Que não sejamos enganados por mentiras, por meias-verdades, por distorções da realidade. João capítulo 8, versículo 32 promete: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que possamos conhecer e viver na verdade hoje. Ajuda-nos a falarmos sempre a verdade em amor, a buscarmos a verdade em todas as situações, a não nos deixarmos levar por falsidades. Pai, pedimos que nos dês vitória sobre o consumismo neste dia. Ajuda-nos a não sermos escravos do desejo de ter sempre mais. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 diz: de facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Que possamos encontrar contentamento em Ti e não em posses materiais. Livra-nos da mentalidade de que precisamos comprar para sermos felizes. Ensina-nos a valorizar o ser acima do ter. Senhor Jesus, pedimos que nos dês sabedoria para administrarmos bem os conflitos neste dia. Romanos capítulo 12, versículo 18, nos exorta: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para vivermos em paz com todos. Mas também nos dá sabedoria para sabermos quando é necessário confrontar, quando precisamos estabelecer limites, quando devemos defender princípios. Ajuda-nos a buscarmos sempre a paz sem comprometer a verdade. Pai, pedimos que nos dês um coração que valoriza a simplicidade neste dia. Numa cultura que constantemente nos empurra para complicarmos as coisas, ajuda-nos a encontrarmos beleza na simplicidade. Que possamos simplificar a nossa vida, as nossas agendas, as nossas prioridades. Ajuda-nos a focarmos no essencial e a eliminarmos o supérfluo. Que possamos viver de forma mais leve e menos sobrecarregada. Senhor, concluímos esta oração poderosa, entregando completamente este dia nas Tuas mãos soberanas. Confiamos que Tu irás nos guiar em cada passo, proteger em cada perigo, fortalecer em cada fraqueza, sustentar em cada dificuldade. Declaramos que este dia é santo porque Tu o fizeste. Declaramos que este dia será abençoado porque Tu estás conosco. Declaramos que este dia será produtivo porque Tu nos capacitas. Declaramos que este dia será glorioso porque Tu serás glorificado nele. Pai amado,
Obrigado por nos ouvires, por nos amares, por cuidares de nós. Obrigado pela tua presença constante que nunca nos abandona. Obrigado pela tua graça suficiente para cada dia. Obrigado pelo teu amor incondicional que nos sustenta. Caminhamos agora para este novo dia com confiança, sabendo que o Deus do universo vai conosco. Que toda glória, honra e louvor sejam dados a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai Celestial, o nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por sempre nos escutares quando clamamos a Ti. Tu prometes que antes mesmo de chamarmos, Tu respondes, e enquanto ainda estamos falando, Tu ouves. Que promessa maravilhosa! Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares, por estares conosco em cada momento, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas. Obrigado por seres um Pai que nunca dorme nem cochila, que cuida de nós 24 horas por dia, que conhece cada necessidade antes mesmo de a expressarmos. Senhor, que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta conexão poderosa. Contigo, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Obrigado porque podemos começar cada dia conectados contigo, o que faz toda a diferença. Em nome precioso de Jesus oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, não guardes esta mensagem só para ti. Partilha com alguém que precisa começar o dia conectado com Deus. Compartilha com aquele amigo que está desanimado, com aquele familiar que precisa de esperança, com aquele colega que busca propósito. Esta mensagem pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Escreve amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé e apoio mútuo. Quando escreveres amém, estarás declarando que concordas com tudo o que foi orado aqui, que te comprometes a começar os teus dias conectado com Deus, que escolhes colocar o Senhor em primeiro lugar. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé. Todos os dias publicamos conteúdo devocional que vai fortalecer a tua caminhada com Cristo. Não percas nenhuma oração, nenhuma palavra de encorajamento, nenhuma mensagem de esperança. E agora recebe esta bênção. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que ele levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que este dia seja marcado pela presença poderosa de Deus na tua vida. Que cada passo que deres seja guiado pelo Espírito Santo. Que cada palavra que falares seja ungida pelo Senhor. Que cada decisão que tomares seja orientada pela sabedoria divina. Vai em paz, vai com Deus, vai abençoado. Em nome de Jesus. Amém.